Onde é que a apresentação vai aparecer? Uhum. Deu certo. Bom dia, professora Jeane. Eu e Maria Elisa vamos apresentar agora o trabalho sobre aeração e temperatura do solo. Primeiramente, vamos falar do processo de aeração do solo, onde esse processo induz que as raízes das plantas e outros organismos de solo possam respirar com facilidade, e ele precisa estar bem arado. Uma boa aeração permite a troca de gases entre o solo e a atmosfera, fornecendo assim oxigênio suficiente enquanto evita o acúmulo de gases potencialmente tóxicos, como dióxido de carbono, metano ou etileno. O estado de aeração do solo está relacionado com sua taxa de ventilação, com a proporção de seus poros que estão preenchidos pelo ar, com a composição desse ar e com a oxidação química ou potencial redução ambiente do solo. Sobre a aeração do solo no campo, a disponibilidade de oxigênio dos solos é regulada por três principais fatores: a macroporosidade do solo, seu conteúdo de água e o consumo de oxigênio. Devido à proporção da porosidade que está preenchida pelo ar, o seu consumo de O2 faz com que a respiração dos organismos, incluindo tanto as raízes das plantas como os micro-organismos, tenham participação dentro de todo esse processo. O termo pouca aeração do solo refere-se à condição que está a disponibilidade de O2 ao redor das raízes e insuficiente para sustentar o ótimo crescimento das plantas de sequeira e dos micro-organismos aeróbicos. Consequentemente, o solo pouco aerado torna-se um sério impedimento para o crescimento das plantas, principalmente quando a concentração de O2 decresce para valores abaixo de 0,1, e isso geralmente ocorre quando mais de 80 a 90% do espaço poroso estiver preenchido com água, deixando menos de 10 a 20% dos poros preenchidos por ar. Um elevado teor de água no solo não apenas deixa pouco espaço nos poros para armazenar o ar, como que é mais importante, está nos deixando pouco espaço nos poros para poder armazenar esse ar. A água também bloqueia as vias com as quais ele trocaria gases com a atmosfera, e a compactação pode também interromper trocas gasosas, mesmo que o solo não seja muito úmido e ainda contiver uma grande porcentagem de poros preenchidos por esse ar. Um caso extremo de excesso de umidade ocorre quando todos ou quase todos os poros do solo estão preenchidos com água. Diz-se que, então, que o solo está saturado com água ou encharcado. Os solos saturados com água são tipos das terras úmidas ou mal drenadas e também ocorrem por um curto período de tempo, em solos bem drenados quando a água é aplicada ou se o solo foi compactado quando estava muito úmido. Sobre a troca de gases. Quanto mais rapidamente as raízes e os micróbios consumirem o oxigênio e liberarem dióxido de carbono, maior será a necessidade de troca de gases entre o solo e a atmosfera. Métodos para caracterizar a aeração do solo. A condição de aeração do solo pode ser caracterizada de várias formas, incluindo pelo conteúdo de oxigênio e de outros gases na atmosfera do solo, pela quantidade dos poros preenchidos pelo ar, pelo potencial químico de oxigenação e redução, chamado RODOX.
Aqui podemos ver, por exemplo, os fatores que afetam a aeração do EH do solo. Dentro disso, a imagem com a drenagem e o excesso de água, onde temos um solo drenado à direita e um solo saturado à esquerda. Podemos perceber que no solo saturado, a linha de água ela vai ser bem maior do que o solo drenado, fazendo com que a drenagem possa, dessa forma, perder a sua eficácia. Bom, com tudo isso, existem alguns efeitos ecológicos que eles podem afetar na aeração do solo, como os efeitos na decomposição dos resíduos. O que acontece? Uma aeração deficiente, ela pode diminuir e diminui a taxa de decomposição em relação aos níveis que são altos de matéria orgânica e que esses níveis eles se acumulam e acabam que os solos eles ficam mal drenados. Tanto a natureza como a taxa de atividade microbiológica é determinada pelo conteúdo de CO2 que existe no solo. E quando o CO2 ele está presente, os organismos aeróbicos estão ativos. Entretanto, na ausência do gás oxigênio, os organismos anaeróbicos, eles predominam no lugar. E eles acabam que, com a decomposição, eles acabam que geram uma decomposição muito lenta desses resíduos. A oxidação e redução dos elementos acontecem com os nutrientes, que existe um potencial redox, que o potencial redox é o potencial de redução e oxidação. Devido aos seus efeitos, ele faz com que uma grande parte, em relação ao nível de oxigênio do solo, ele condicione as formas em relação a vários compostos orgânicos. Enxofre, eles são facilmente utilizados nas plantas superiores em relação à forma oxidada. Acabam que também reduzem o ferro e do manganês, eles podem ser tão solúveis que causam a toxicidade. Nos elementos tóxicos, como já dito, esse potencial redox ele determina a forma no qual os elementos eles podem apresentar a ausência do silênio e também podem estar em estados agressivos de toxicidade. Eles afetam significativamente o impacto em relação ao ambiente e também à cadeia alimentar. E existem também os gases do efeito estufa, que eles acarretam na produção do óxido nitrito e também do metano. E em solos saturados, como a água, eles têm um significado universal em relação a esses dois gases que eu falei. E junto com o dióxido são também responsáveis por cerca de, acho que é 80% do aquecimento global. Pode passar. Ah, não, passe não. Tem também tem os efeitos nas atividades das plantas superiores, que eles acarretam na falta do oxigênio ao redor das raízes, o que prejudica também o crescimento das plantas e em relação aos solos excessivamente úmidos ou com muito excesso de água por si só. Aí tem o crescimento das plantas, dentro desse efeito tem o crescimento das plantas, que é a carência do oxigênio em relação ao metabolismo e ao interior da planta. E essa falta do oxigênio, essa carência do oxigênio, ela gera a pouca aeração do solo, que pode resultar na redução da brotação das partes aéreas, pode acabar no fenômeno que é chamado de exomato das folhas, no estômago das folhas, que é tipo o murchamento dessas folhas. E existe também a relação entre os nutrientes e a captação da água, que são os baixos níveis de CO2, que eles podem restringir essa respiração das raízes e afetam as funções em relação à membrana celular das raízes, que elas ficam menos permeáveis em relação
de forma que as plantas elas podem ter uma dificuldade. Ah, pode passar. Aí tem a relação entre a aeração do solo e o manejo das plantas. Porque para que as plantas elas sejam cultivadas de forma correta, e de forma correta que eu falo é quando elas conseguem ter uma aeração que conduzam com as técnicas empregadas. Então, geralmente as plantas que são cultivadas em vasos, elas têm uma carência muito grande de aeração. Isso porque elas sofrem um encharcamento, e apesar dos substratos que eles colocam nesses recipientes, eles não têm uma mistura muito elaborada. Então, para que as plantas elas sejam cultivadas em vasos, elas têm que ter uma mistura que seja bem elaborada, que tenha pedras e que tenha substrato, muitos outros tipos de substrato, para que o solo ele fique menos denso. E o manejo de árvores e gramados, eles têm um transporte de espécies árvores que eles devem ser feitos com um cuidado muito especial, para que eles evitem a pouca aeração também e o encharcamento em relação em torno das raízes mais jovens. As práticas desse manejo, eles facilitam uma boa aeração e eles também podem proteger as árvores adultas. Tem algumas técnicas, como colocar ao redor da base das árvores um muro de proteção ou uma cerca, para que elas protejam a parte mais superficial das raízes, que ficam na parte superficial do solo, para que elas não sofram a carência de oxigênio. Pode passar. Tem as terras úmidas e os solos com pouca aeração. O que são terras úmidas? A definição das terras úmidas, ela fala bem assim no capítulo que, apesar de existirem diferentes tipos, né, dessas terras, todas elas apresentam características que são próprias. Por exemplo, solos que, próximos às suas superfícies, eles permanecem saturados com água em períodos prolongados, quanto à temperatura do solo e a outras condições, que são tantas, são tantas outras plantas como os micróbios, eles podem crescer e remover o oxigênio do solo. E, desse modo, eles podem acarretar com a presença das condições anaeróbicas. Em grande parte, prevalecem as condições anaeróbicas que determinam o tipo da planta, o tipo de animal, o solo encontrado nessas áreas. Então, essas condições anaeróbicas, elas definem o tipo da planta, o tipo dos animais, dos solos, e existe um consenso que os limites do local onde as condições de saturação acontecem com o fim da terra úmida e o início da terra seca, ou vice-versa. E isso é chamado de delineamento de terras úmidas. A hidrologia das terras úmidas acontece com o balanço entre o fluxo de entrada e o fluxo de saída da água, bem como a sua capacidade de armazenação dentro de uma determinada área com terras úmidas. E isso decide como e também por quanto tempo essa área ela vai permanecer encharcada ou saturada com água. A cronologia das oscilações do nível freático é denominada também como hidroperíodo. Em relação aos solos hidromórficos, os pedólogos eles desenvolveram conceitos desses solos com a finalidade de auxiliar no delineamento das terras úmidas, como já foi dito anteriormente. E esses solos, em sua maioria, mas não exclusivamente todos eles, mas na maioria eles são classificados como estossos, se eu não me engano, eu acho que é assim que se pronuncia, e eles têm uma subordem de um elemento formativo chamado áquico. Ou seja, esses solos geralmente ele tem um regime de umidade áquico ou peráquico. E existem 3 atributos que ajudam a definir esses solos como hidromórficos, que são que o primeiro é quando eles estão sujeitos ao período de saturação, à difusão do O2 para o interior do solo. E o segundo é quando eles ficam
submetidos por um longo período de tempo em condições de redução. Isso é quando eles recebem os elétrons e não o O2, e são reduzidos. Tem a vegetação hidrófita também. A vegetação hidrófita, ela é constituída de plantas que elas foram evoluídas para possuir um mecanismo que é só delas, que elas se adaptam a viver em solos saturados e também anaeróbicos. E por isso eles servem para distinguir terras úmidas e outros ecossistemas. Entre esses mecanismos que são adaptativos estão também os tecidos do aerínquimas, que transportam o O2 em direção à extremidade das raízes. E em outras espécies, eles acabam que espalham suas raízes nas camadas mais superficiais ou até mesmo na superfície do solo. Pode passar. É tua vez. Dentro da taxas de respiração do solo, tanto a concentração de O2 como de CO2, em grande parte depende da atividade microbiana, que, por sua vez, depende da disponibilidade dos compostos orgânicos de orgânicos de carbono como alimento. Existem os processos que eles são afetados pela temperatura do solo. Os processos de planta, por exemplo, a maioria das plantas, elas são muito, muito, muito sensíveis à temperatura do solo, mais do que a temperatura do ar, que fica na superfície da planta. E esse fato ele não é tão valorizado, porque a temperatura do ar ela é frequentemente mais ao contrário do esperado. Essa temperatura do solo ela influencia mais na proteção e no fortalecimento das raízes. O crescimento ótimo de muitas plantas só se dá em um intervalo que é bem pequeno de temperatura do solo. Por exemplo, se existissem duas espécies de milho em uma região que é mais quente e em uma região que é mais fria, todas elas teriam uma temperatura ideal para assim se desenvolver. Por outro lado, a temperatura do solo, por exemplo, do cereal e do centeio, são espécies que elas evoluíram em regiões frias e elas podem se desenvolver melhor em temperaturas mais baixas. Esse processo de plantas, eles podem afetar também na germinação das sementes e na função das raízes. Na germinação das sementes, algumas plantas elas exigem que temperaturas específicas no solo se desenvolvam em relação às sementes, em relação das sementes germinarem em uma forma que faça a diferença para inúmeras espécies de ervas daninhas. E a função das raízes está ligada em algumas funções que elas consigam absorver os nutrientes e a água. E que e essas funções elas podem ser retardadas em solos que tenham uma temperatura abaixo do ótimo para a germinação e a absorção de nutrientes. Existem também os processos microbianos. Os processos microbianos, eles são muito influenciados pela mudança da temperatura do solo. E apesar de comumente a gente considerar a atividade microbiana que ela se desenvolve abaixo de 5 graus Celsius ou até menos, baixos níveis tanto de atividade microbiana como de decomposição da matéria orgânica, eles têm sido medidos em camadas de perfosfatos, que são em temperaturas de menos 20 graus Celsius. E, portanto, é possível que haja micróbios adaptados a temperaturas muito mais baixas. Passar? Congelamento e descongelamento. Não, pode deixar. O congelamento e o descongelamento. Quando as temperaturas do solo elas oscilam um pouco acima de 0 graus Celsius, a sua água ela sofre ciclos determinados e alterados de congelamento e descongelamento durante essas alterações em relação a zonas de gelo puro
E também elas formam dentro do corpo do solo cristais de gelo que se desenvolvem e expandem. Desta forma, grandes pressões são desenvolvidas. Pode passar. A heterogeneidade do solo, dentro dele, os horizontes superficiais são geralmente mais deficientes em oxigênio do que os superficiais. Em permafrost, talvez o mais significante fenômeno global envolvendo temperaturas do solo seja o descongelamento em anos recentes de alguns permafrosts, que seriam perglissolos ou terrenos permanentemente congelados nas regiões árticas. Quase 25% da superfície das terras têm o fator de planeta Terra estão sob os permafrosts. Os aumentos de temperaturas que vêm acontecendo desde o final da década de 1980 têm causado descongelamento de algumas das camadas mais superficiais dos permafrosts. Por exemplo, em algumas partes do estado do Alasca, dos Estados Unidos, a temperaturas do topo das camadas com permafrosts têm aumentado em cerca de 4 graus Celsius desde o final da década de 1980, resultando em índices de derretimento de aproximadamente 1 metro em cada década. Esse derretimento afeta de modo drástico a fundação física de prédios e estradas, assim como a estabilidade de zonas radiculares de florestas e outras vegetações deste tipo de região. Por isso, as árvores caem e edificações desmoronam com o derretimento dessas camadas. O fogo é um dos distúrbios mais frequentes nos ecossistemas naturais, além dos efeitos óbvios dos incêndios sobre as superfícies dos solos das florestas. Pastagens e resíduos de culturas, como uma momentânea, às vezes mais dramática, passa a ter mudanças de temperatura do solo, que pode também ter impactos duradouros abaixo da superfície. A elevação da temperatura por si só é geralmente muito breve e está limitada a alguns centímetros mais superiores do solo, exceto se o fogo for artificialmente alimentado pela adição de algum combustível. A absorção e a perda da energia solar. No campo, a temperatura do solo, ela pode, mesmo sendo direta ou indiretamente, ela depende de pelo menos 3 fatores. Que é a quantidade líquida do calor que é absorvido pelo solo. 2, a energia térmica que é necessária para provar a temperatura do solo. E 3, que é a energia, que é a evaporação, que ocorre constantemente na perda da superfície do solo. A radiação solar é uma fonte de energia que ela é primária e que os solos ou as nuvens e as partículas de poeira podem interceptar os raios solares e eles podem absorver ou dispersar o que reflete em relação à grande parte da energia. O aspecto e a chuva. O aspecto ele pode ter um ângulo em que os raios do sol incidem sobre o solo e influenciam também na temperatura do terreno em relação ao clima e à direção do sol. As chuvas elas são necessariamente destacadas pelo efeito da água da chuva em relação à irrigação na temperatura do solo. E existem também as propriedades térmicas do solo, que existe o calor específico do solo. Um solo seco, ele é mais facilmente aquecido do que um solo úmido.
porque a quantidade de energia necessária para elevar a temperatura da água em 1 grau Celsius é muito maior do que a energia que é necessária para aquecer sólidos do solo neste mesmo 1 grau Celsius. Quando essa relação é expressa por unidade de massa, por exemplo, em calorias, é do grau no qual eles se aquecem na primavera, considerando que os solos eles são mais úmidos, eles são aquecidos mais lentamente com o dia do que os secos. Pode passar? Dia. Não. E essa grande quantidade de energia pode vir da radiação solar ou de um solo circundante. E embora os casos da evaporação da evaporação ela possa resfriar o solo da forma que a água ela deriva em partes para que a evaporação ela tenha um elevado calor específico. Existe também a condutividade térmica dos solos, que eles podem ser expressados em QH igual K vezes WT6, onde o QH é de calor, a quantidade de calor transferida através da unidade transversal em relação à área de unidade de tempo. K é a condutividade térmica do solo, ΔT dividido por X é o gradiente da temperatura em uma distância X, que age como uma força direcional em relação à condução do calor. O controle da temperatura do solo. Na prática, o manejo dessa temperatura do solo é feita principalmente em relação às práticas de cobrir literalmente o solo, de proteger o solo. Aí existem as coberturas que elas são protetoras orgânicas e manejo de resíduos de planta. Essa cobertura, a temperatura do solo, ela influencia muito pela matéria que o cobre, em especial pelos resíduos orgânicos, que em outros tipos de cobertura, eles são colocados na superfície, literalmente. Demonstra que essa cobertura com palha, por exemplo, que é uma cobertura orgânica, ela nitidamente modifica a temperatura do solo, transportando os seus extremos. Em períodos de calor, as coberturas mortas, elas mantêm a superfície do solo mais fresca do que quando descoberto. Por outro lado, durante o período frio, ela mantém o solo mais quente. Existem também as vantagens de climas quentes, que acontece em regiões quentes, o atraso do plantio ele não é um problema. A cobertura, elas podem reduzir esse estresse térmico das raízes durante o verão. E, por fim, existem a popularidade dessas coberturas plásticas para hortas e lavouras é o seu valor e o seu efeito sobre a temperatura do solo. Porque essas coberturas de plástico, elas podem ser contrastadas com as coberturas orgânicas e, geralmente, elas aumentam a temperatura do solo, sendo que as lonas plásticas, as transparentes de cor, as transparentes e de cor clara têm um efeito de maior aquecimento do que as de cor escura. Pode passar. A aeração e temperatura do solo tem um efeito significativo sobre a qualidade dos solos, como, por exemplo, nos habitats para as plantas e outros organismos. A maioria das plantas tem exigências definidas com relação à oxigenação e as limitações pela tolerância ao dióxido de carbono, metano e outros gases também encontrados nos solos mal aerados. Alguns micro-organismos, como os nitrificadores e os decompositores em geral, também têm limitações de crescimento
quando sujeitos a condições de baixos níveis de oxigênio. O estado de aeração, por meio do seu efeito sobre o potencial redox e a acidez do solo, o pH, ajuda a determinar as formas presentes, a disponibilidade, a mobilidade e a possível toxicidade de elementos como o nitrogênio, o enxofre, o carbono, o ferro, o manganês, o cromo e assim dentre outros. Solos com regime de extrema saturação com água são exclusivos em relação à sua morfologia e química e à comunidade de plantas que neles se estabelecem. Tais solos hidromórficos são característicos das terras úmidas e fazem com que esses ecossistemas exerçam inúmeras valiosas funções. Esse foi o nosso trabalho sobre o tema do seminário e quero agradecer à professora Jeane por estar presente conosco nesse momento tão complicado de pandemia. Porém, desde já, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aprendendo com a senhora coisas tão valiosas que vamos levar não só para a vida acadêmica, como também para a nossa vida profissional.